Saudações, mestre. Estou aqui novamente com o Armê. Trouxe ele no parquinho aqui. Acabei de fazer um trabalho, uma conversa com os mentores, que é a mentoria Casca. E chegando aqui no parquinho com ele, alguns mentores se aproximaram de mim para mim trazer um assunto. Quero trazer esse assunto com vocês, que há dias ele já vem pedindo para mim fala isso aqui com vocês, né? E hoje eu vou trazer esse assunto, que foi uma pergunta, né, na live anterior que eu tinha feito, que era que um rapaz, ele perguntou sobre a esposa dele que desencarnou, né? Por exemplo, essa esposa dele, ela desencarnou tirando a vida, né? Então ela se suicidou e ele queria saber se ela já estava bem, né? Se ela estava bem, como que ela estava. E é esse assunto que eu quero trazer para vocês, né? Como se fosse um assunto, uma energia após a vida, né? Muitas pessoas, muitas vezes até sofrem aqui quando o parente desencarna, né? E muitas vezes o sofrimento não é nem só porque o parente desencarnou, né? O sofrimento é porque, né, pensa e tem um padrão ou uma consciência que a pessoa está sofrendo do outro lado, né? Então muitas vezes a pessoa faz oração, faz trabalho espiritual, né? A pessoa passa a vida em si fazendo muitas coisas que é para a pessoa ficar bem, né? Que ela fica com aquele pensamento na mente que a pessoa está sofrendo, né? Tudo que nos colocaram sobre a espiritualidade, os padrões, as crenças que a gente tem espirituais, né? Que a pessoa está sofrendo, ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos até dizer, muitas pessoas conhecem, mas a pessoa está no umbral, ela está sofrendo, né? Quando que ela vai encarnar de novo, e todas as crenças que a gente tem sobre o sofrimento, que é uma crença, o sofrimento é uma crença da mente humana, né? Daqui, dessa dimensão, né? E que as pessoas ficam com essa energia na cabeça, né? A pessoa, vamos dar um exemplo desse caso, né? A pessoa, ela se suicidou, então ela vai sofrer do outro lado, né? Ela tem que passar por isso, ela tem que passar por aquilo, né? Um grande sofrimento, que ela se encarnou, ela vai pagar, né? Ela teve karma, ela tem pecado, qualquer coisa do tipo, né? Que a gente tenha na nossa mente. E o que eu quero deixar aqui para vocês, né? Dessa mesma pergunta, inclusive teve um outro assunto que é da minha companheira, né, a minha mulher, a Camila, que uma amiga dela desencarnou recentemente, né, há pouco tempo. E uma outra amiga dela, né, falou para ela, né, não, ela está lá do outro lado, ela está se reabilitando, né, ela está nas câmaras de cura, ela está se curando, né, agora ela está se limpando, ela está ficando cada vez melhor, etc. Né? É como se a pessoa, quando desencarna, ela tem que passar por um processo de cura, de limpeza, né, de tudo isso em si, né, a pessoa ela está sofrendo agora menos, né, ela está se curando, né, como se fosse a mesma coisa aqui no plano físico, né, a pessoa tem algo e ela vai se curar, né, ela vai se limpar, qualquer energia nesse sentido, né, e acontece que quando a gente desencarna, né, só existe o amor incondicional. Não existe mais nada além do amor, né? É um amor tão grande que a própria mente linear não consegue compreender, né? O nosso próprio corpo físico ainda não consegue sentir tamanho amor que é do outro lado do véu, né? Porque o próprio corpo físico ele ainda não está preparado, ele está muito denso ainda com as energias que existem aqui nesse plano, nessa tridimensionalidade, né? E na inconsciência mesmo da humanidade ainda, né? De todas as energias mais baixas que a humanidade causa, né? Que a gente como humano causou numa baixa consciência, né? Sem julgamento algum, e que impede do nosso corpo físico ainda não estar totalmente cristalino para receber essas cargas, né? Um pouquinho que seja dessa carga altamente do amor incondicional. A gente está começando a receber cada vez mais agora, né? Nessa nova era, numa nova energia, né? Expandindo a nossa consciência e a atualização do DNA que os mentores estão proporcionando, né? Que os pleiadianos, arcturianos, toda a nossa família galáctica, toda a nossa espiritualidade está atualizando aqui o nosso DNA para que a gente, né, esteja no corpo cristalino e, claro, a expansão da consciência, né, da gente melhorar a nossa alimentação, né, da gente ver os nossos pensamentos, né, da gente estar na luz, semear a luz, né, ser o amor do nosso coração de todas as maneiras. Isso vai cristalizando o nosso corpo físico para que a gente consiga sentir através da nossa mente aqui,
nesse plano, né, esse amor tão grande do outro lado do véu. É um amor que dissolve muitas vezes todas as crenças que a gente tem, né? Um amor de dissolução de crenças realmente, né? De padrões que a gente tem, que a gente acredita, né? Sobre o outro lado do véu. Como eu disse, o outro lado do véu é tão maravilhoso, né? Que a gente está começando a sentir essa energia agora. Então, quando a gente desencarna, né? Eu quero dar um exemplo aqui para você. Primeiramente, esse exemplo, né, que eu falei dessa amiga que falou que ela desencarnou e ela está se curando, né, lá do outro lado, ela está se curando na nave da nossa família galáctica, né, ela está nas câmaras de cura, etc. Então, vamos dar um exemplo, é um exemplo bem linear e também científico, né, um exemplo em perfeito equilíbrio que vocês vão entender bem, né. Então, imagine uma câmara de cura, né, e imagine o tempo. Aqui a gente vive a partir do tempo linear, né? Do outro lado não existe tempo, não é um tempo linear como aqui, né? Do outro lado é a eternidade, né? Não tem nem como a gente descrever ainda, porque a nossa própria consciência ainda não chegou no entendimento dessa base, né? Ainda do tempo, como que é o tempo eterno, né? Isso é uma expansão, isso é consciencial, né? Então não é nem linear, é um tema multidimensional, né? Que inclusive eu vou dar essa palestra sobre a multidimensionalidade agora no meu curso DNA Arcturiano, que as vagas já estão abertas, né? Então é o DNA Arcturiano, a multidimensionalidade. A gente vai entrar bem profundo para entendimento disso mesmo, né? Como funciona o tempo, né? E todas as energias multidimensionais, né? Então, vamos dar um exemplo, né, que eu estava dizendo. Imagine a pessoa entra na câmara de cura, né? Então ela está lá se curando. Até dei uma pausa aqui com a Armi e foi embora lá para longe. Então, quando a gente desencarna, né, a gente, nessa pergunta, como ela disse, ela foi para a câmara de cura, né, da nossa família galáctica. Então imagine um ser galáctico, né, vamos colocar aqui um extraterrestre. Imagine a tecnologia que tem um extraterrestre, né, uma tecnologia de viajar o cosmos, né, um ser que tem uma tecnologia de viajar galáxias, né, que tem tecnologia de vir de outra constelação, de outra galáxia, de outro universo até aqui, né, nos visitar. É consciencial, né, uma tecnologia muito maior ainda do que a própria matéria, né? Eles já estão em todos os planos, inclusive no plano fora do corpo, né? O sair do corpo para eles, né? O plano fora do corpo para eles é tão normal quanto está no corpo, né? Não tem dificuldade alguma, ele já transcendeu a matéria, já transcendeu essa consciência. Então, através da tecnologia também, né? Tem tecnologia que eles usam, que ele pode materializar um corpo e aparecer com o corpo aqui, né? Toda essa dimensão, essa tridimensionalidade que a gente vive, não os prende mais de nenhuma maneira, porque eles já deram o salto consciencial, né? Eles já estão numa dimensão mais elevada, consciencial, que permite manipular a matéria como eles bem desejar, em consciência, né? Então, imagine uma tecnologia avançada dessa, e a pessoa desencarna, nossa, ela vai ter que entrar na câmera, né, fazer todas aquelas curas, né, expandir a consciência. Isso não existe, porque como a tecnologia avançada dessa, apenas um segundo a pessoa desencarnou, né? Então, vamos dar essa brincadeira, a brincadeira até que o pai João passou para mim. A pessoa desencarnou, ela tá ali, você apontou um laser para ela, pronto, já curou. Né? Não precisa, não é linear, como aqui a gente vai entrar numa câmara, aí vai receber tratamento, vai fazer isso, etc. Não. Apenas um tocar de dedo, né? Apenas um laser apontado para você, né? Vamos daqui colocar também que a gente vai fazer alguma coisa, né? Vamos apontar um laser só para a gente ver que linearmente que fez alguma coisa. Né? Então apontou um laser, a pessoa deitou, então aqui é a câmera de cura, ela deitou na câmera de cura, apenas um segundo ela já está curada. Ela já curou de tudo que ela passou nessa vida. É uma tecnologia tão alta, né, uma transcendência tão forte, que apenas um segundo, né, um ser que tem a tecnologia de viajar o cosmos, uma tecnologia tão alta que parece mágica para nós. Então não tem sofrimento do outro lado. Né? A gente desencarnou, ela tem que passar por isso, ela tem que se curar isso, ela se matou. Não, se ela entrar, ela desencarnou, entrou na câmara de cura apenas um segundo, ela já ganhou a consciência do eu superior. Apenas um único feixe ali de um laser apontado para ela, que é uma tecnologia tão alta, ela já expandiu a consciência, já ganhou a consciência do eu superior e já viu todo o acástico dela, o que fez ela se matar, o que fez ela se suicidar, né? O que fez ela passar tudo. Ela ganhou a consciência do eu superior, que o eu superior tudo sabe, ele é amor incondicional. Tudo que a gente faz aqui tem um propósito, nada é por acaso.
Nada é de sofrimento lá do outro lado. Ah, eu fiz isso, eu me matei, eu desencarnei. Isso foi inconsciência, né? E o amor incondicional, ele não existe julgamento. Não existe inconsciência. O amor incondicional, ele não julga sobre inconsciência. A inconsciência foi realmente a gente se voluntariou para viver essa inconsciência aqui, para experienciar a inconsciência, né? Da pessoa chegar e tirar a própria vida. É uma inconsciência muito alta. Então, a gente se voluntariou, o eu superior se voluntariou para vivenciar essa experiência, né? De se suicidar, por exemplo, de tirar. Então, a gente viveu essa experiência aqui de inconsciência para experienciar isso, né? Mas tudo isso é realmente uma inconsciência, que não há julgamento do outro lado, né? Assim, quando a gente desencarna, os mentores estão ali para amparar, né? E a tecnologia é tão alta que apenas 1 segundo a gente já ganha a nossa consciência, né? É muito rápido, né? E tudo aquilo que a gente vivenciou aqui, a gente emana com amor, né? A gente olha, tem até uma brincadeira que o Pai João falou para mim passar, né? Que imagina, a gente vive nessa vida aqui muitas vezes aterrado, né? Com tudo que acontece. Não, mas é a batalha, né? A guerra das forças da luz contra as forças das trevas, né? E vive muitas vezes numa angústia, né? Ah, mas não, eu tenho que conseguir a ascensão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E vive realmente preso na ilusão aqui desse mundo, não consegue aproveitar esses momentos simples, né? É simples aqui, como o Armi ali, ó. Olha que simplicidade ali. Olha que momento maravilhoso, né? Deu vontade até dar um beijo nele. Então, muitas vezes a gente vive tão apegado aqui, quando a gente chega lá do outro lado, né? A gente desencarna e muitas vezes a gente olha aqui para baixo, né? A gente desencarnou, os mentores já estão esperando ali, né? Ampararam. E a gente já ganhou a consciência, né? Tá comendo o que, rapaz? Põe isso na boca, não. Então, imagine, a gente tá ali, os mentores nos ampararam, né? Ganhou a consciência. A pessoa, mas e a ascensão, e a força, e a guerra das forças da luz contra as trevas, e aquilo outro. Os mentores olham, não liga para isso não, isso é ilusão. Como se o nosso eu superior, nossos mentores estivessem lá em cima só assistindo, né? Só vendo como que, né, a gente está passando por aqui, a nossa essência mesmo, né? Como se estivesse assistindo como se fosse um jogo mesmo, né? Eles estão ali jogando, e a gente chega, mas e aquilo no planeta, e aquilo outro, né? Não, mas aquela pessoa, minha mãe tá sofrendo lá, mas e aquilo? Aí ele, olha lá, pô, é tudo ilusão, relaxou, né? Relaxa. E a pessoa olha, nossa, então é tudo ilusão isso, é tudo ilusão. Aí a gente olha assim pro lado e fala, ah, nossa, tá bom, galera, tchau. Vou ali no meu planeta agora, vou ter que resolver umas coisas ali, depois eu volto aqui para a missão Terra. Vai lá, fica tranquila. Né? Então, como se a gente olha, nossa, mas e aquilo? E a guerra das forças da luz contra a força da treva, isso e aquilo, a gente olha, relaxa, é tudo ilusão. Né? Olha lá, isso aí, aquilo ali não existe, é uma ilusão. Né? Porque quando a gente desencarna, a gente vê que é tudo ilusão. A gente está bem, não tem sofrimento algum, né? Não tem energia alguma. E aí é uma charada que muitas pessoas passam, né, da espiritualidade mesmo. Aqui no plano físico a gente vai descobrir imensamente com a multidimensionalidade, né, do curso que eu falei que a gente vai trabalhar bastante forte isso. O que é a multidimensionalidade? A pessoa, então, isso muitas pessoas me perguntam quando eu venho com esse tema e essa energia que ainda é de difícil entendimento na mente linear humana, né? Ah, mas se a pessoa desencarna, quando desencarna está tudo bem, é só amor, e as histórias dos espíritos ruins, né, do umbral e todas essas coisas, toda essa energia, né, vamos dizer, um espírito ruim, um espírito, vamos dizer, um espírito que está aqui, né, além do corpo, dimensional, né, e ele está aqui no plano físico, né, ele está aqui mesmo, no plano físico, ou atacando, né, ou fazendo mal. A história do umbral, né, das pessoas quando desencarna fica ruim, etc. Isso tudo ainda faz parte da mente linear. É uma região da mente do humano ainda encarnado. Não é quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna é só amor incondicional. Só existe amor, é um amor tão grande, como eu disse, que a própria mente linear não consegue sentir ainda, por isso que ela navega nessas energias ainda tridimensionais, né, dos espíritos ruins, porque essa bagagem, né, um espírito ruim, ele existe, mas ele ainda está dentro da mente linear do humano, ele está dentro ainda do que é humano. Quando você desencarna, você deixa de ser humano, então você sai de todo esse holograma, de toda essa ilusão, né? Então, quando eu desencarnar, etc. Não, quando você desencarnar é só amor, não existe mais nada disso, você vai transcender,
né? Você transcende a matéria, agora você é o todo, você é uma consciência. É uma energia tão forte, né? Como eu disse, é tão profundo que no curso DNA Arcturiano eu vou explicar muito mais profundo para vocês, né? Que tem muita coisa, horas e horas que a gente tem que conversar para a gente conseguir entender essa região, né? Então, o espírito ruim, quando ele faz maldade, etc., isso ainda está dentro da região do humano, né? Por quê? Porque tudo isso, a gente vivencia os espíritos, a gente vivencia um umbral, ou a gente vivencia qualquer situação dessa ruim na espiritualidade, tudo que a gente viu ainda como humano, né? Então tudo isso está relacionado ao humano, a dimensões, o ectoplasma e a atmosfera do humano, que o humano está dentro. Quando a gente sai do corpo, a gente deixa de ser humano. Então a gente vai estar ali numa outra atmosfera. A gente vai estar no campo do eu sou, do eu superior, né? Então, fora do corpo, quando a gente desencarna, umbral, etc. Isso ainda assim é daqui da região humana quando a gente está no corpo. O umbral ele só aparece para quem está aqui humano, no corpo. Fora do corpo, se a gente olhar, etc., né, no amor incondicional, isso já não existe. Isso faz parte da ilusão humana. Como eu disse, é bem profundo trazer isso para vocês aqui. E no workshop DNA Arcturiano a gente vai trazer bem mais profundamente esse tema, né? Então, para a gente sentir, né, que não existe sofrimento quando a gente desencarna, né? Não existe, né? Tem um xamã muito querido, né, que eu aprendi muito com ele, que ele dizia assim, ele já desencarnou também, e ele dizia assim, ele falava, como uma brincadeira mesmo, ele falava: meu filho, é tão maravilhoso desencarnar, você sente um êxtase tão grande, mas tão grande, quando você desencarna, né, que a gente devia desencarnar umas 3 vezes por dia, só para sentir tamanho êxtase que a gente sente quando a gente desencarna, né? Quando a gente sai do corpo e tira todas essas bagagens, é como se um computador, a gente está ali cheio de programas, e quando a gente desencarna, a gente sai de todos esses programas, a gente deixa, porque os programas estão dentro da máquina. O que é a máquina? O corpo físico. Né? Então há muitas programações, muitas crenças, né? Mas eu já experienciei, né? A pessoa vai dizer: mas eu já experienciei estar no umbral, já fiz isso. Se você experienciou como humano, como eu falei, isso tudo existe dentro da atmosfera humana, da consciência humana que existe. A consciência humana, o humano, né? Vamos dizer assim, ele é muito maior do que só o corpo físico, né? Ele é consciência também, é uma atmosfera consciencial, né? Daqui do humano. Ele está muito além só do corpo físico, né? Claro que tudo que está além do corpo físico a gente vivencia com o corpo físico, com o humano. Mas quando a gente desencarna, né, a gente deixa de ser humano, né? Esse é a profundidade, assim, né? Então, a pessoa desencarnou, né, e ela não trouxe uma consciência, né, como se diz, a pessoa desencarnou, né, ela vai estar numa região mais baixa, vamos dizer assim, se ela quiser também, né? Por que se ela quiser? Quer dizer que uma pessoa fez mal a outra, né? E ela quer vingança, né? Ela quer vingança e tudo. E ela quer experienciar essa vingança. O eu superior dela quer experienciar isso. Então isso é a nível eu superior também, né? Por isso que está tudo perfeito. A pessoa desencarnou e aí ela quer experienciar o eu superior dela, quer vivenciar essa vingança, né? Por um motivo mesmo de experiência, por um motivo de experienciar o que é isso, né? Para aprendizado, para grandes aprendizados que tem nessa experiência. E a pessoa ainda fica com ela não quer a cura, né? Os mentores estão ali, vamos receber, né? Expandir, não, eu vou me vingar dele, ele merece, ele tem que fazer isso. E a pessoa entra num loop mesmo de baixa frequência, porque ela quer se vingar, ela quer fazer aquilo, né? Ela quer trazer aquela energia, então ela vai estar naquela atmosfera de vingar aquele humano que fez mal a ela, né? Ela vai estar naquela atmosfera de energia. Mas se uma pessoa, vamos dizer, desencarnou, se a pessoa desencarnou e ela se arrependeu, ela quer a cura, 1 segundo já acontece, né? Só se a pessoa não quiser, não, eu não quero, eu quero me vingar, né? Eu vou fazer isso, ele tem que pagar, né? Etc. Aí sim a pessoa fica nessas regiões mais fortes, né? Mas se a pessoa ela tirou a vida, por exemplo, porque ela estava mal, etc., né? Isso não existe, a pessoa só entra nessa atmosfera se ela quiser mesmo, né? Mesmo se ela entrou nessa atmosfera, vamos dizer assim, a gente vê muito, inclusive eu já vi em filmes, muitas energias. O Armin aqui querendo pegar pedra. Sai daí, Armin. Vamos lá. Vamos aprontar pra lá. Então já vi muito
em filmes, né, em muitos lugares em si, né, que mostrou os espíritos sofrendo, né, como se fosse ali na própria religião, né, como se fosse ali um inferno, né, que os espíritos estão sofrendo, que vai fazer isso e aquilo, né, que os espíritos estão sofrendo mesmo e não conseguem sair dali, né, que eles pedem ajuda e vem um anjo para tentar ajudar e um monte ali pedindo ajuda, agonizando, né, isso não existe. Isso é criação da mente humana para controle e medo da humanidade, das forças contrárias mesmo. Porque se tem um espírito que ele se arrependeu, ele pediu ajuda, o mentor já vai estar ali na hora. Né? Como eu disse, em um segundo ele já expandiu a consciência. É só ele querer. É tão forte do outro lado que isso acontece aqui também. É só a gente querer expandir nossa consciência e despertar, né, que o despertar ele vem na hora. Né, ele vem na hora, mas o que acontece aqui é que a gente tem um tempo linear. Aqui a gente trabalha com o tempo. Então no plano espiritual vem na hora porque não existe tempo. Aqui vem com o tempo, com a nossa evolução do corpo físico, porque a gente está inserido num programa de tempo linear. Então se a pessoa quer despertar, de certa forma vem. Né? E vai vindo com o tempo, quando vê a pessoa está ali desperta, né, numa energia. Então, de certa forma, é isso que acontece também, né? Opa! Uhul! Então, a gente tem que olhar muito para isso e ver que o próprio desencarne, né, só para fechar aqui esse vídeo, para não ficar muito longo, né, vocês vão pegar um pouquinho esse download que eu estou passando aqui. Então, o próprio desencarne, né, ele tem um padrão ainda que as pessoas sofrem ainda aqui na tridimensionalidade. Por quê? Porque foi colocado um padrão autoimposto, né, que o desencarne morreu, acabou, né, que os padrões, muitas pessoas ainda choram e sofrem muito quando um parente desencarna. Né, quando um parente está desencarnando, né, por saudade, por falta, que agora ele foi embora, né, então tem um grande padrão ainda de sofrimento do desencarne da pessoa. E ao contrário, tem muitas aldeias indígenas, né, e povos antigos que já estavam numa sintonia mais alta, né, que ele, quando alguma pessoa da tribo desencarnava, ele fazia uma festa, porque é isso mesmo, é uma festa, a pessoa desencarnou, não importa como ela desencarnou, é a missão dela que foi cumprida ali. Porque foi cumprida, tudo é perfeito. Não tem, mas ele desencarnou novo, ele cumpriu a missão dele. A pessoa desencarnou, ele cumpriu a missão. Desencarnou, a missão foi cumprida. Esse é o ponto, né? Desencarnou, não, mas ele poderia ter feito isso, né? Ele perdeu isso, ele não perdeu nada, tá tudo perfeito. Essa é a consciência que a gente tem que ter, né? Tá tudo perfeito. Então, o sofrimento, né? Muitas vezes o sofrimento, a dor, né? E os padrões negativos que a gente tem, que nos tira de falar, nossa, é tudo perfeito, tudo amor incondicional. É isso que nos tira da conexão com o outro lado, porque a gente tem que estar na frequência do outro lado, né? A gente tem que estar na frequência dessa conexão com o outro lado, né? E essa conexão com o outro lado é amor incondicional puro. E se a gente tiver algum padrão negativo, né, de dor, de medo, né, de sensação, é isso que nos impede de nos conectar com os mentores, né, com a nossa família galáctica, com o outro lado do véu, né, com o parente mesmo que desencarnou. Ele está numa energia tão sublime, num amor tão sublime, né, que se a gente tiver alguma energia mais baixa, ele não consegue sintonizar, porque a frequência dele já está muito alta, né? Então, como está meus parentes, pode ter certeza que ele está incrível, ele desencarnou, né? Agora ele está com os mentores, ele está além do véu, né? Ele cumpriu a missão dele, não importa como ele esteja. Para vocês trazerem esse download, que o sofrimento é um padrão humano, né? E tudo isso eu vou explicar bem mais profundo no workshop do DNA arcturiano, da multidimensionalidade. Agora eu vou dar um pega nesse arminho aqui, né, minha? Ia tá fazendo muita baguncinha aqui no parquinho.